Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, a cada programa, eu, Bruno Scartozoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, trazemos aqui um convidado incrível para bater papo, tomar café e comer bolo. Mas hoje acho que ele não está comendo bolo nenhum, nem tomando café. Paulo, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje é formado em administração de empresas pela ESPM Sul. Estudou empreendedorismo no Babson College de Boston e Big Data Management na Johns Hopkins University. Ele fundou o e-commerce Viagem Mania e o site Seleção de Hotéis. Foi diretor de vendas e marketing do Clube de Viagens SB Tour e hoje é o maior especialista do Brasil em marketing e vendas por indicação. Ele é consultor, conferencista, professor e fundador da consultoria Base Viral. Com vocês, Rodrigo Noll. Fala, Paulo. Fala, Bruno. Como é que estão? Tudo bem? Certo? Como é que tá? Ótimo. Muito bom. Feliz pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. É um papo que a gente já está querendo ter com você faz algum tempo. É um prazer e uma oportunidade muito legal de falar de uma coisa que você domina muito e que as pessoas precisam e os negócios precisam mais do que nunca nesse momento, não é? Exato, cara. A gente está vivendo um momento aí favorável para o tipo de assunto, para as estratégias que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast. Então, vamos lá, vamos para cima. Deixa eu começar com uma pergunta bem básica aqui que você vai tirar de letra. Muita gente deve se perguntar, né, que raios é marketing de indicação ou vendas por indicação? Olha, essa realmente é a pergunta que eu mais recebo há muitos anos. Eu, de certa forma, tenho feito um trabalho de abertura desse mercado aqui no Brasil e muita gente ainda não conhece. Marketing de indicação é a estratégia que utiliza apenas os seus clientes atuais para que a sua empresa, o seu negócio venda mais sem precisar gastar mais. Toda empresa já vendeu através do boca a boca, né? Através daquele efeito orgânico e natural de quem tem um bom produto e de quem tem um bom serviço. Então, todo autônomo, profissional liberal, empreendedor, empresário, ele já recebe uma venda aqui e acolá, às vezes recebe muitas vendas por indicação, né? Eu acho que, inclusive, se usa de forma errada o termo indicação para se referir a esse tipo de comportamento. Isso é boca a boca. E boca a boca, ele é, como eu disse, orgânico. Não pode ser controlado, não pode ser ativado. Você não pode chegar para o teu time e dizer, pessoal, vamos dobrar o boca a boca que eu dobrei a meta. Então, a estratégia da indicação, ela utiliza esse comportamento natural do ser humano, que é de indicar as coisas boas para seus amigos, indicar as coisas ruins também para seus amigos, e estimula isso, né, para transformar realmente isso numa estratégia de vendas que pode ser dobrada, pode ser triplicada e pode ser gerenciada principalmente. Então, vender mais sem gastar mais. Esse é a frase-chave aí. Eu tenho a sensação que esse programa vai ser um hit neste ponto de 2021. Paulo, acho que sim. A gente está sendo muito procurado, cara, porque o que aconteceu, né? Antes dessa grande transformação que aconteceu no planeta, vamos voltar lá para março de 2020, início dos lockdowns. O que as empresas acharam? Não, isso vai passar rápido, né? Vamos fechar tudo aqui, a gente segura, né? Segura no caixa, quentinha, e quando abrir de novo, né? Quando tudo isso passar, a gente ouvia muito isso falar, né? A gente volta à vida normal. E rapidamente, muitos negócios e muitos empresários perceberam que a gente não ia voltar ao normal, né? E que o tal do novo normal, se é que ele existe, ele ia exigir
novas atitudes, novas estratégias. O empresário percebeu rapidamente que ele ia precisar voltar a vender, mas não da forma como ele fazia antes. Então, nesse cenário, e eu falo isso, Paulo e Bruno, com muita empatia por aqueles que foram negativamente afetados, mas para a gente isso foi muito bom para a gente. Por quê? As empresas buscaram formas alternativas de continuar vendendo, sem precisar torrar caixa em anúncio, sem precisar depender daquele ponto físico que ela tinha anteriormente, né? E utilizando ali um ativo que já estava pago, utilizando alguma coisa que eles já tinham dentro de casa, que eram seus clientes atuais. Então, a gente foi realmente muito procurado e eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que a estratégia do marketing de indicação para esse momento que a gente está vivendo, né? E aqui, eu não sei em que momento da vida as pessoas estão ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando ele em 2021. Eu acredito que é uma das estratégias aí mais inteligentes para ser utilizadas. Agora, não, me conta o seguinte, na sua opinião, o que faz as pessoas indicarem uma empresa, né? O que faz um cliente indicar uma empresa para outras? São benefícios materiais, é grana, são coisas emocionais? O que você acha? Legal, vamos lá. Antes, Bruno, de qualquer recompensa, de qualquer benefício, de qualquer vantagem, os seres humanos indicam pela sua natureza, tá? Quem já leu aquele livro Sapiens, que conta a história da humanidade, sabe que o Harari, né? É o autor. Harari. Yuval Harari. Isso. Yuval Harari, obrigado, Paulo. Ele cita lá, pelas tantas, que a gente conseguiu desenvolver estruturas mais complexas de sociedade, que a gente conseguia se comunicar de forma mais complexa com os demais membros ali da nossa tribo. O ser humano ele sempre viveu em tribo. E aqueles que são semelhantes e são iguais, a gente tem uma tendência de compartilhar com eles, avisar eles, lá tem fruta, pode ir lá coletar que lá tem alimento. Ou lá não vai, porque lá tem predador, lá a gente vai se dar mal, lá a gente vai morrer. De certa forma, isso já era um comportamento que predizia isso que acontece até hoje. Isso eram indicações, de certa forma, de onde tinha alguma coisa legal, de onde tinha alguma coisa ruim. Então, eu acredito que está enraizado no DNA do ser humano indicar uns para os outros coisas boas e coisas ruins. Como hoje, a gente não precisa mais coletar e caçar, a gente não precisa mais sair no braço com o mamute para se defender, para sobreviver, né? A gente continua com esse comportamento adaptado à sociedade atual. Então a gente indica quando a gente gosta de uma série do Netflix, né? A gente indica quando a gente foi num restaurante, o restaurante é legal. A gente também indica quando a gente foi num restaurante, o restaurante não era legal. Pô, o serviço é ruim, foi muito mal atendido, etc. Então, Bruno, essa é a primeira parte da minha resposta. As pessoas, elas indicam porque isso é natural a elas. Os seres humanos vivem em tribos e eles naturalmente querem que essas tribos prosperem. Quando a gente transforma isso, né, e utiliza esse comportamento natural do ser humano, transformando isso num canal de vendas, aí sim a gente começa a falar de vantagens e benefícios. Ao longo desses últimos 5 anos que eu já trabalho com indicação, eu consegui mapear 14 tipos diferentes de recompensas que estimulam pessoas a indicar uma empresa para seus amigos e familiares de forma ativa. Tá? São recompensas desde financeiras, como desconto, créditos, até recompensas não financeiras, que são as que eu mais gosto. Tá? Como acessos, conteúdos diferenciados, como funcionalidades extras, vamos supor se a gente estivesse falando de um software, né? Como ingressos de eventos, eventualmente, e serviços complementares, cupons em parceiros. Poderia aqui ficar o dia inteiro falando sobre como fazer isso. Então, sim, é um comportamento natural. Sim, existe maneiras de fazer isso que não utilizando desconto e dinheiro.
Como é que existe aquela coisa da pergunta fundamental, né? De 0 a 10, o quanto você está disposto a indicar o nosso serviço. Tem um livro, agora me foge o título, mas que trabalha essa pergunta como a pergunta fundamental para direcionar, inclusive, a sua autoavaliação do seu negócio, né? Se as pessoas não estão indicando, tem algo errado. Se as pessoas estão indicando, tem algo certo, né? Só que aí o trabalho de indicação, ele é digamos assim, um aprofundamento metodológico do que começa com essa pergunta, mais ou menos isso? Sim, sim. Inclusive, Paulo, eu acredito fortemente que esse é o futuro do mundo dos negócios, o futuro das vendas. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, tá? Agora, o que faz uma pessoa falar positivamente sobre uma empresa? O que faz uma pessoa falar negativamente sobre uma empresa para seus amigos e familiares? Um dos principais elementos é o seu nível de satisfação, né? Essa é aquela pessoa, ela teve uma experiência com aquela empresa e ficou satisfeita, e teve uma experiência com aquela empresa e ficou insatisfeita. Portanto, né, se esse é um comportamento que a gente pode esperar que vai acontecer, e esse é um dos principais drivers, né, é uma das principais formas de se construir reputação no mercado, né, as pessoas falando sobre a gente, como responsável por um negócio, eu sempre vou querer saber, sempre vou querer saber se os meus clientes estão satisfeitos ou não com o que eu estou fazendo. Isso se eu tiver interesse em, né, claro, jogar no longo prazo. Eu acho que a maioria dos empreendedores e empresários que nos ouvem quer. Então, sim, existe essa pergunta, Paulo, que você falou. A pergunta fundamental é a pergunta do NPS, né? NPS chama Net Promoter Score. Net Promoter Score. Exatamente isso. O NPS, ele é uma métrica global de medição de satisfação. Então, por que essa é uma métrica global de medição de satisfação? Porque ela é muito facilmente metrificada nas empresas, né? Basta a gente perguntar de 0 a 10 o quanto você recomendaria a nossa empresa para seus amigos e familiares. Sim. É exatamente esse exemplo que você deu. Eu tenho todo certeza mundo que usa, né? O Google usa isso, até a padaria da esquina usa isso, até porque é muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. E só para complementar, qual é o pulo do gato? É claro que empresas que têm os clientes mais satisfeitos, elas vão ter um potencial maior na estratégia do marketing de indicação. Empresas que têm clientes menos satisfeitos, elas vão ter um potencial menor. Essa métrica, eu diria que assim, estaria no top 3 aí das métricas mais relevantes para qualquer gestor, qualquer empresário. Mas eu tenho uma dúvida, Nó, que é o seguinte: quando eu tenho uma vivência extraordinária, né, seja positivamente extraordinária ou negativamente extraordinária, eu vou me sentir compelido a falar disso inevitavelmente. Eu vou para a rede social meter boca e dizer o serviço de tal prestador não presta, não sei o quê, não resolve a minha vida, me deixou com problemas, ou eu vou lá postar e dizer, olha, serviço fantástico, resolveu. Até aí, ok. Toda vez que acontece algo de extraordinário, isso vai para a natureza humana, como você estava dizendo. Mas eu tenho a sensação que isto não é a curva, isso é o fora da curva. Né? Porque a maioria dos prestadores que eu utilizo no dia a dia, falando como pessoa física mesmo, né? Serviços que a gente usa todo dia e empresas que a gente procura, elas, em geral, elas entram num encaixe da curva. Elas me deixaram satisfeito, resolveram o meu problema, mas não foram além exatamente daquilo que eu esperava. Por que eu falaria dessas empresas? Onde é que você empurra? O que você aconselha nesse sentido? Porque, veja que não tinha nada errado com aquela operação, você entendeu? Olha, Paulo, existe uma pesquisa que é uma pesquisa muito famosa nesse mercado, que inclusive é uma pesquisa que fundamenta
a criação da minha empresa, a Base Viral. É uma pesquisa feita pelo Texas Tech Institute. E ela diz o seguinte: 83% das pessoas... 83% dos clientes satisfeitos de uma empresa estariam dispostos a recomendar essa empresa para seus amigos e familiares. Porém, somente 29% fazem de fato. A diferença entre os 83 e os 29 se chama lacuna de indicação e representa até 54% de faturamento adicional que as empresas não estão recebendo. Sabe por quê? Por simplesmente não lembrarem o seu cliente de indicá-la. Esse faturamento adicional, não raro, é atingido aqui pelos nossos clientes e por quem instala programas de indicação na sua empresa. Então, o grande pulo do gato, Paulo e Bruno, é o seguinte: a gente vive num mundo com excesso de informação, excesso de notícia, excesso de fake news, excesso de concorrência. A gente senta aqui hoje à tarde, a gente cria uma página, a gente começa a vender uma coisa do nada, né? Então, as pessoas, elas não sabem muito mais em quem acreditar, em quem confiar. O consumidor está cada vez mais cético nesse ambiente, né? Levado isso em consideração, existe uma tendência deles voltarem para os seus círculos de influência, né? Os seus círculos de amizade, que seja para elas tomarem decisões de compra. Então, o simples fato, muitas vezes, de você lembrar aquela pessoa que ela teve uma experiência positiva com você, lembrar ela que existe um programa de indicação, lembrar a ela que existe uma recompensa na tua empresa para todos aqueles que indicam, estimula, né, o call to action, né, para quem é do marketing e vendas, né, é um dos fundamentos básicos do marketing. Se você não pedir, se você não lembrar, você não vai levar. Então, realmente a oportunidade para quem está entendendo e quer saber um pouco mais sobre a indicação é esse. Se a gente não lembrar, a gente não leva. Só que ao invés de só pedir, a gente coloca ali na frente uma recompensa, um benefício. Fala mais de benefício. E aí depois vem a chamada para ação, o famoso call to action. Uma das coisas que eu e o Paulo falamos bastante nos nossos cursos e tal, enfim, a gente ensina comunicação, né? E tá tudo, a gente não ensina exatamente vendas, mas está tudo ligado. Uma das coisas que a gente fala muito é que nada é óbvio, né? Então a gente acha que é óbvio que alguém que gostou do nosso produto vai indicar. Não, não é, porque a pessoa está com 1 milhão de outras preocupações na cabeça. Então queria aproveitar esse gancho aqui para pedir que, se vocês estiverem gostando desse programa, por favor, assinem o canal aí, cliquem no sininho, tá? Porque nada disso é óbvio. Obrigado, pessoal. Isso. Não, eu tenho uma sensação que me parece interessante, até de observar as indicações, claro, né? O boca a boca que acontece na nossa empresa, os clientes que nos indicam. Existem pessoas, digamos assim, que elas estão muito acostumadas a fazer isso. E essas pessoas, por estarem acostumadas a indicar as coisas, os outros também acabam perguntando muito para elas quando precisam de alguma coisa. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que algumas pessoas gostam, e eu mesmo gosto muito. Eu participo do rating lá do Google, de locais, e em São Paulo, e restaurantes, esse tipo de coisa. E, teoricamente, eu não tenho um benefício, mas eu participo, não um benefício direto, mas eu participo daquilo porque eu acredito no valor da plataforma. Eu uso as informações do Google Maps, principalmente, mas do Google em geral, uso muito. Então, me faz sentido contribuir para aquela plataforma. Mas tem gente que gosta de fazer isso e tem gente que acho que é meio tímida, que não gosta é isso mesmo? Quer dizer, tem gente que se fica
impedido, vamos dizer assim, por uma certa timidez, uma coisa assim? Sim, acredito que sim. Esse é um outro conceito fundamental e básico de marketing e vendas, que é o tal do conceito lá do funil, né? Do funil. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso, nunca ouviu falar do funil, o funil é aquela lei básica de vendas que diz que você não vai fechar contrato com 100% das pessoas que você conversa. Claro. Se tiver alguém aqui na audiência, né, que já fechou 100% das propostas que enviou, pelo amor de Deus, me procura. Porque essa pessoa... Avisa para a gente fazer um estudo disso, porque não existe, claro. Então, o funil diz que você vai falar com 10 pessoas, 7 pessoas vão se interessar, 3 pessoas você vai apresentar a proposta, você vai fechar com uma, tá? Essa é uma lei básica de marketing e vendas. E ela acontece em todas as etapas de todas as estratégias, inclusive na indicação, Paulo. Então, sim, né? Se eu tiver 1.000 clientes na base da minha empresa, sei lá, eu tiver 10 clientes na base da minha empresa, tanto faz o número de exemplo, provavelmente não é 100% dos meus clientes que vai me indicar. E isso não tem problema nenhum, né? Tá dentro da conta do funil. O grande jogo, né? A grande, eu acho que eu diria que a parte mais estratégica, tá, da estratégia marketing de indicação é esse gerenciamento e essa comunicação e ativação. Sabe o que acontece, Paulo, com muitos empresários? Eles pensam numa recompensa, tá? E jogam lá em algum lugar e deu. Eles acham que as pessoas vão sair indicando a empresa dele loucamente. E não vão. As pessoas precisam ser lembradas. As pessoas precisam entender o programa. As pessoas precisam saber que o programa de indicação existe. Com isso, você aumenta aí a sua conversão, né? Você aumenta a sua taxa de adesão, como eu chamo aqui no nosso método, né? Então, dos teus 1.000 clientes, quantos entram no programa de indicação? Essa é a taxa de adesão. Quantos aderiram, né? Isso é uma taxa que nós vamos otimizar. A gente vai metrificar e a gente vai otimizar. Pô, tá baixa essa taxa. Vamos nos comunicar mais com as pessoas, vamos convencer mais pessoas a entrarem. Né? Dessas que entraram e indicaram alguém, quantos amigos eles indicaram? Ao longo de 6 meses, ao longo de um ano. Então, essa é a taxa de engajamento. Nós também vamos metrificar isso, também vamos otimizar. Então, aqui não é diferente, Paulo, de diversas outras estratégias de vendas. E sim, vai ter pessoas que não vão participar e está tudo bem. Esse é o jogo, né? O jogo do funil. O grande lance é a gente gerenciar tudo isso e sempre melhorar as nossas taxas aí. Não, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar pensando assim, putz, que legal o estudo e tal, mas será que serve para o meu negócio? Né? E aí eu te pergunto, tem algum tipo de negócio que serve mais ou serve menos, ou isso funciona para todo mundo? Como é que é isso na sua experiência? E aí, só complementando essa pergunta do Bruno, olha só, não, porque isso é famoso na indústria de restaurante, né? No mercado de restaurante. Porque restaurante, em geral, não importa que você já foi lá e gostou. Exatamente, se você for e gostou, você vai querer voltar. Então, o restaurante tem essa facilidade. Mas existem negócios que é uma compra mais espaçada, ou você faz uma vez. Como é que, né? Isso muda? Ótimo. Pô, muito ricas essas duas perguntas. Tem algumas coisas interessantes para falar. Então, primeiro eu vou responder se serve para todo tipo de negócio. E depois eu quero pegar esse gancho seu, Paulo, dos restaurantes, dos reviews, etc. Se eu esquecer, não me deixe esquecer de falar disso, tá? A primeira pergunta aqui de se serve para negócio e para que negócio que serve. Então, eu acredito, Bruno, que isso sim funciona para todo tipo de negócio que tenha clientes humanos. Eu sempre faço
essa brincadeira. Pô, sensacional. Indicar não é natural do ser humano? Então, se os seus clientes são humanos, provavelmente eles podem te indicar e mais do que eles já estão fazendo hoje. Ah, mas eu vendo para empresas, Rodrigo. Beleza. E lá dentro das empresas tem o quê? Tem humanos. Quem assina o contrato lá da empresa, a última linha do contrato, é um CPF, é um ser humano. Então, funciona para todos os negócios que tenham clientes humanos. Eu acho mais fácil dizer para quem não funciona, tá? Porque são casos muito específicos. Para quem não funciona, primeiro, para quem tem 0 clientes. Se você tem 0 clientes... Está começando a operação, aí não dá, isso. Aí você tem outras prioridades. A sua principal prioridade é criar um produto ou um serviço que alguém queira comprar, né? Segundo caso, onde não funciona. Não funciona quando o teu cliente exige sigilo no consumo do teu produto ou serviço. Geralmente são aquelas questões de mercado de investimento financeiro muito de alto nível, né? Grandes famílias investidoras, coisas desse estilo, e às vezes até alguma coisa na área da saúde. Procedimentos estéticos, saúde, coisas desse estilo, as pessoas exigem sigilo. Esses são os 2 casos onde não funciona. Se você está fora desses 2 casos, são 2 casos muito específicos que funciona para você. Eu gosto de brincar, Bruno, que fazer programa de indicação é que nem fazer hambúrguer. Para fazer hambúrguer, o procedimento é sempre o mesmo. Ou seja, você põe o pão embaixo, um recheio no meio e um pão em cima. O processo é sempre o mesmo. Pão embaixo, recheio no meio, pão em cima. Se mudar, não é hambúrguer. Se não tiver pão, por exemplo, é outra coisa, não é hambúrguer. O que muda? Pode mudar o ingrediente, pode mudar o tamanho, pode mudar o recheio, pode mudar o formato do pão. Mas o processo é sempre o mesmo. Então, por que eu estou falando disso? Ah, o meu negócio é de moda, o meu negócio é de alimentação, eu sou corretor de seguros, o meu negócio é imobiliário. Isso funciona para mim? Pessoal, é sempre o mesmo procedimento. Talvez mude um pouco a recompensa, porque o seu cliente se interessa por uma recompensa que o meu cliente não se interessa. Sim. Talvez mude um pouquinho, né, o valor das coisas, porque o meu ticket médio é um pouco maior, um pouco menor do que o outro ticket médio da outra empresa. Mas é sempre o mesmo procedimento e funciona assim para todo mundo que tenha clientes humanos. A gente pode falar um pouquinho mais do método que eu utilizo para fazer isso na prática, tá? E aí eu vou pegar, então, a pergunta do Paulo, só para eu não perder aqui. Uma confusão, Paulo, bem comum nesse mercado é as pessoas misturarem programas de indicação com programa de afiliado, programa de influenciadores, programa de fidelidade e programa de reviews e avaliações. São coisas... Todas coisas diferentes. Exato, ligeiramente diferentes. Diferentes. Por exemplo, o programa de fidelidade, ele tem o objetivo de reter os clientes atuais. O programa de indicação tem o objetivo de trazer novos clientes. O programa de afiliado e influenciador, ele utiliza um terceiro, que é o afiliado, é o influenciador. Geralmente, esse é um profissional do mercado. Geralmente, ele vive daquilo. Portanto, geralmente, ele vai querer dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor. O teu cliente, né, você que é um corretor de seguros, por exemplo, o teu cliente ele não vive daquilo. Ele tem lá a sua função, ele é um engenheiro, ele é um médico, ele faz qualquer coisa da vida dele. Que não vender coisas, né, e indicar coisas. Então, provavelmente, ele não está interessado em dinheiro necessariamente, e você pode dar uma das recompensas não financeiras que eu falei no início desse podcast. Então, só separar qual é a eu de fato estou fazendo nesse momento, porque daí a persona, né, muda ali a pessoa que está participando, e muda também, então, o estímulo, né. Agora, eles podem, sim, ser feitos em conjunto.
Eu gosto sempre de sugerir, faz um primeiro, depois faz outro, separar bem, não confunde a cabeça do usuário, do cliente, e eles podem sim até para poder medir o resultado, né? Perfeito. Se fizer tudo ao mesmo tempo, você não sabe o que funcionou. E que tipo de recompensa não financeira que existe, assim, que você pode dar de exemplo? A maioria dos programas de indicação, Bruno, que a gente faz, são recompensas não financeiras, tá? Qual é o princípio básico de definição de uma recompensa de um programa de indicação, tá? Pô, Rodrigo, gostei, tô convencido, quero fazer. Como é que eu faço a minha recompensa? Primeira coisa, se você está quebrando a cabeça ouvindo esse podcast, tentando pensar em que recompensa você tem que dar para o seu cliente. Tem um problema de áudio, acho. Tá sem som aqui? Eu também... Alô? Oi. Pô, desculpa, entrou uma ligação aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Coisas que acontecem... Tá. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Quebrando a cabeça... básicos da definição da recompensa. Opa. Alô? Você estava dizendo... Estamos te ouvindo. Você estava dizendo se você está quebrando a cabeça para encontrar qual recompensa que seu cliente quer. Então a primeira coisa é não quebrar a cabeça na definição da recompensa. Você não deve tirar a recompensa da tua cabeça. Muito menos da minha. Você concorda comigo, Bruno, que se o seu cliente não se interessar pela recompensa, ele não vai indicar? Então, de quem a gente tem que tirar a recompensa? Da cabeça do seu cliente. Então, se você começou a pensar numa recompensa, não sabe o que fazer, pergunta para o teu cliente. O teu cliente, ele é o cara que vai saber o que ele tem interesse, o que ele tem interesse de ganhar. Então, esse é o princípio básico, fundamental, que inclusive é um princípio aí de marketing e vendas. Vende o que o teu cliente quer comprar, não o que você quer vender, tá bom? Essa é a primeira coisa. Quando a gente faz essa pesquisa, costumam aparecer coisas como: eu quero um acesso a uma aula extra. Eu quero uma oportunidade de poder fazer uma mentoria em grupo com o Paulo. Eu quero um prolongamento de 1 mês do meu contrato de consultoria com o fulano. Eu gostaria de um brinde, um bônus. Eu gostaria de o dobro do produto que eu comprei. Existem várias oportunidades, várias chances de recompensar as pessoas de maneira que não é desconto ou crédito. Inclusive, eu recomendo que você até fuja um pouco do dinheiro. Porque o dinheiro tem um grande problema. Acaba atraindo um monte de caçador de promoção. E aí você, cara, pode ter um problema se você não fizer isso muito bem feito, sabe? E só para fechar, a recompensa, Bruno, ela deve fortalecer a proposta de valor do meu negócio. Então, se o meu negócio é um negócio que a principal proposta de valor é desconto, compra aqui comigo, atacadão, baratão, aquele tipo de negócio assim, que não tem nenhum problema, né? Mas é um tipo de posicionamento, o posicionamento do mais barato. Esse tipo de negócio, quando você perguntar para o cliente, normalmente ele vai dizer: cara, quero mais desconto. Eu vim aqui porque eu quis desconto. Então, agora você me dá mais desconto ou me dá mais dinheiro, porque daí isso é o que me interessa. Se o teu negócio não tem posicionamento de preço baixo e desconto, então você pode sair disso. Provavelmente você pode ter essas outras oportunidades. Os exemplos que eu dei aí. E isso que você falou dos caçadores de promoção, eu já trabalhei muitos anos em agências de promoção e eventos e tal. O Paulo, eu sei que também, né? De fato, para quem não sabe, como uma curiosidade, né, existe realmente essa galera que vive
né, de caçar a promoção e de tentar burlar a promoção e de ficar procurando brechas e tal. É uma coisa maluca, tá? Mas existe. E quando você está fazendo uma promoção, você tem que pensar em todas as regras, porque se tiver uma brecha, alguém vai descobrir. Tem uns casos completamente malucos por aí, né? Teve um caso de uma amiga nossa, a Roberta Caruzi, que ela fez era uma promoção onde a pessoa tinha que comprar um produto e aí 3 sorteados, né, de quem comprou o produto iam participar de um concurso para ver quem gritava mais alto, tinha a ver com uma coisa assim, né? E aí pensaram, enquanto estavam fazendo as regras, né, alguém pensou assim, putz, mas e se um mudo for sorteado? Aí alguém falou assim, não, imagina, né, mas se um mudo comprar o produto, ele nem vai, não vai se inscrever, né? E uma outra pessoa pensou assim, mas e se for um tenor ou um cantor, alguém, né, que vai ter um handicap muito maior? Não, mas imagina, né, as pessoas não vão se interessar por isso. Enfim, das 3 pessoas sorteadas, uma era tenor e a outra era muda. Cara, que coisa podia dar errado. Que coisa inacreditável. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que acontece? Parece que tem um fator misterioso do que o universo providencia, que é assim. Se tem uma variação da lei de Murphy, né? Se tem um único público que não pode funcionar com aquela mecânica que você criou, é esse público que vai te martelar porque você deixou ele de fora. É assim, não tem jeito, não tem jeito. E não foi por falta de aviso, hein? Não foi por falta de aviso. Não tem jeito. Cara, criar promoção é exatamente isso. Você tem que saber que tem uma variação poderosíssima da lei de Murphy em ação quando você cria regulamento. Não falha. É impressionante. Pois é. Não, me conta uma coisa. Existem muitas empresas que têm políticas compliances para que as pessoas que trabalham nelas não podem receber nem valores, nem benefícios, ou, mais comum do que isso, não podem receber benefícios de alto valor, ou esse tipo de coisa. Né? Normal, no mundo todo tem isso. Como é que gerencia esse aspecto? Ah, legal. Nesses casos B2B, né, onde tem realmente essas políticas de compliance, elas são muito famosas. Uhum. O primeiro passo, né, quando você vai montar o programa de indicação, é ir lá e conhecer a política de compliance. Uhum. Então, geralmente, quando a gente começa um processo de consultoria, tem lá o setup inicial, o diagnóstico inicial, a primeira coisa que a gente vê é se tem isso. Quando tem isso, a gente tenta entender quais são as regras dela. Mês passado, a gente entregou um dos programas de indicação que tinha um compliance bem fechado ali na empresa que a gente estava atendendo. E, basicamente, cara, a solução ela foi muito simples. Não poderia envolver nenhuma recompensa para a física da pessoa, né? Para a PF, para o funcionário em si. Mas, de nada impedia que a recompensa do programa de indicação fosse algo para a equipe, para a empresa, para o negócio. E aí a solução que a gente teve foi muito simples. A gente colocou a recompensa como um treinamento para a equipe lá da empresa que indica. Então, a empresa A indica a empresa B. A recompensa para a empresa A: vou te ajudar a fazer um treinamento de vendas com a tua equipe para treinar mais os teus vendedores, etc, etc. Era uma empresa de treinamentos, né? Então, o gestor lá que indicou, não foi ele o premiado, mas sim a empresa, a equipe dele. E, geralmente, isso é mais tranquilo em relação às políticas de compliance. Mas, sem dúvida, isso é importante e a gente precisa jogar as regras do jogo, né? Conhecê-las, em primeiro lugar, é o mais importante de tudo. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a trajetória dessa conversa e ampliar um pouco o assunto. O brasileiro médio, né, tem um certo preconceito com a questão de vender, né? A gente tem uma barreira cultural com a coisa de
de se autopromover, de ir lá e cutucar o outro e falar, pô, compra meu produto, ou me indica, ou seja lá o que for. Como é que você trabalha isso com os seus mentorados ou com os seus clientes? Bruno, essa é uma questão de fato importante. E quando eu fui estudar e buscar a origem disso, né, saber da onde isso veio, eu cheguei muito naquele passado recente do nosso mercado brasileiro, onde as profissões mais valorizadas eram, e de certa forma até hoje são, mas já está havendo uma transição, aquelas profissões mais técnicas e com um quê científico. Vamos colocar o engenheiro, o médico, o advogado. O sonho de toda mãe dos anos, sei lá, 20 até os anos 70, 80, talvez até hoje tenha muita gente assim, que o filho fosse médico, advogado, doutor, né, engenheiro. E as profissões de vendas, elas acabavam sendo marginalizadas. Aquele sobrinho que sobrou, que não deu certo em nada, arruma um emprego para mim, doutor, por favor, que eu preciso botar ele para trabalhar. Tá, tem um canto lá no time de vendas. Então, a gente vem com essa origem, com esse histórico. Com a mudança do mercado, Bruno e Paulo, cada vez mais os grandes cases de sucesso de empresas e as grandes empresas não são mais aquelas que têm um grande domínio dos meios de produção. Não são mais aquelas que têm a melhor qualidade no seu produto. Não são mais aquelas empresas que têm lá os seus processos produtivos de alto nível. As grandes empresas do momento são aquelas empresas que estão mais próximas do cliente e não mais próximas do produto, como era no passado. Quem são as grandes empresas do momento? Os cases clássicos que a gente discute em todos os lugares. Airbnb, a maior rede hoteleira que não tem um hotel. Uber, a maior rede de táxis que não tem um táxi. Não são esses os grandes cases do momento que a gente cita? Então, hoje, está cada vez mais valorizada a profissão que está mais próxima do cliente. O marketing digital veio aí, pós-pandemia, para extrapolar isso na nossa cara. Então, quem está mais próximo do cliente, entende mais e desenvolve mais baseado no que o cliente quer, esse é o cara que ganha mais dinheiro hoje, esse é o cara que é mais valorizado hoje no mercado. Essas profissões de marketing e vendas. Então, esse processo, inclusive, Bruno, tem se tornado cada vez mais científico, inclusive. É pesquisa, é dados, é analytics, é o escambau de ferramenta que a gente tem à disposição para fazer isso. Então, eu acredito que a gente está vivendo essa mudança desse paradigma, tá? E, às vezes, tem paradigmas que precisam de gerações para serem mudados, né? Eu espero que isso não aconteça com esse paradigma do vender é feio, né? Vender é bonito, vender é lindo, vender é bonito pra cacete, eu acho. E eu falo uma coisa que é um pouco polêmica nas minhas lives, mas eu nem tô. Eu acho que quem tem medo ou vergonha de vender está jogando contra a sua própria prosperidade. Vendas, se você domina vendas, né? Se você domina comunicação, se você domina vendas, vai ser muito difícil você ficar sem dinheiro na sua vida em algum momento. Você pode fazer uma grande cagada aí, uma grande coisa e quebrar. Claro, você sempre vai ter meios para recomeçar. Então, não jogue contra a sua própria prosperidade. E nisso aqui eu coloco também o assunto das indicações, só pegando um ganchinho de volta. Mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, vou parecer desesperado. Conseguir uma indicação do seu cliente é a mesma coisa do que fazer uma nova venda. Se você tem medo ou vergonha de fazer isso, você é a principal trava do seu negócio. Começa a pensar nisso e vamos mudar isso daqui para frente. E eu acho que uma coisa importante que eu até aprendi trabalhando em agência é que mesmo que você não tenha um cargo de vendas, né, uma função de vendas, no fundo você está vendendo o tempo todo, né?
assim, no mínimo você está tendo que se vender, né? Vender o seu trabalho. Sei lá, se você for designer, você tem que defender ali o seu trabalho de design, né? Se você for, sei lá, mesmo em relações interpessoais, você vende o tempo todo. Né? Você vende uma ideia para um amigo, você convence sua esposa de alguma coisa, ela ou tem não que convencer convence. de outra, ou não convence, né? Depende. Eu estou vivendo agora um momento, por exemplo, que a gente está escolhendo o nome do nosso filho aqui, né? É um processo de vendas, enfim. Né? Eu tento vender uma ideia, ela não gosta, ela tenta vender outra, eu também não gosto. Enfim, a gente vende eu inclusive acho que o que mais se vende no planeta não são produtos e serviços. São ideias, projetos e pessoas. A gente se vende toda hora. A gente vende alguém que a gente quer trazer para o projeto. A gente vende uma ideia. A gente vende um caminho de futuro. Não, vamos fazer isso. Então, sim, eu concordo. Saber vender é para todos e não só para quem trabalha no marketing ou no departamento comercial. Uma das coisas que é muito interessante isso que vocês estão colocando aí, e também essa situação do vender, né? Do vender, do influenciar, do falar sobre o seu negócio. Uma das coisas que eu acho mais esquisitas, e eventualmente você dá de cara com isso, né? Pessoas que não conseguem falar com clareza e convicção sobre seus próprios negócios. Meu Deus do céu, não dá, cara. Não dá, porque se o indivíduo não consegue ter confiança, força, vontade ao falar do que ele faz, quem você acha que vai ter? Não dá, não é opcional, você precisa ter um engajamento alto, né? E aí, quando a pessoa não é, o dono do negócio, você fala, talvez não esteja muito bem alinhado com o que o negócio faz. Mas quando é o dono do negócio, eu não consigo entender. É muito estranho, cara. É muito estranho. Pois é, cara. Eu acho que... eu não sei, né? Vai saber o que se passa na cabeça das pessoas e vai saber o que tem por trás daquilo ali, né? Às vezes, a pessoa não está convicta porque, de fato, ela... Assim, eu teria muita dificuldade em vender o meu negócio se eu prestasse um mau serviço, né? Se eu tivesse um produto ruim. Se eu tivesse uma horda de clientes insatisfeitos reclamando para mim no meu WhatsApp, no meu Instagram, toda hora. Talvez nesse momento, ao invés de vender e aumentar o tamanho do problema, eu nem devesse mesmo fazer isso. Talvez eu devesse voltar a trabalhar de casa. Né? Resolver, fazer a lição de casa e eu acho que é muito por isso. Tem um raciocínio que eu faço, Paulo, e eu sempre passo aí para os meus alunos, que é o seguinte: se você tem medo de vender, vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor, partir do pressuposto aqui, que você tem um produto bom, que você é ético, tá? E que você tem um produto bom. Se você tenta vender para o seu cliente e ele compra, cenário positivo primeiro, tá? E ele compra, o que acontece? O cliente ganha o benefício e você ganha o dinheiro, certo? Então, legal, o cliente ganhou um benefício, eu ganhei o dinheiro, ok. Se você tenta vender e o cliente não compra, você privou uma pessoa de ter acesso ao benefício que o teu produto tem. O cliente não ganhou o benefício e você não ganhou o dinheiro. É o pior cenário para os dois, não só para você. Então, Paulo, Bruno e quem está nos ouvindo aqui, se você tem um bom produto, se você tem um bom serviço, você não tem nem o direito, de não tentar me vender. Quem é você para me privar de ter acesso a um benefício de alguma coisa? Então, eu penso muito dessa forma, sabe? Acho que vender é, sim, levar benefício para as pessoas, partindo do pressuposto, né, que a gente é ético, a gente tem produto aí bom, né? Muito, muito legal. A gente já falou bastante aqui sobre indicação, né? E eu queria te fazer uma pergunta sobre desindicação. A gente sabe que
a gente sabe que hoje em dia esse é um fator importante também, né? Se alguém não gosta do seu produto, do que você está vendendo, a pessoa vai lá na internet e, enfim, faz textão, xinga muito e tal, e esculacha. Isso pode ser, dependendo de quem é a pessoa, dependendo do caso, pode ser bastante prejudicial para o seu negócio. Você tem muitos clientes que te procuram por causa de problemas desse tipo? Olha, Bruno, eu acredito que toda empresa tem clientes mais e menos satisfeitos, né? Voltando lá à pergunta que o Paulo fez alguns minutos atrás aqui sobre o NPS, né? Sobre a pergunta lá definitiva. É normal, se a sua empresa cresceu, se a sua empresa tem muitos clientes, ela ter clientes mais satisfeitos e ter clientes menos satisfeitos. Isso é normal, não tem problema nenhum. Eu tenho algumas empresas que nos procuram, né, perguntando sobre isso. Rodrigo, como fazer isso e tudo mais? E, cara, geralmente eu recomendo, vai medir o NPS. Eu não vendo consultoria, não vendo curso, não faço nada com esse cara. O meu serviço, né, de indicação, ele é destinado a empresas que querem aumentar suas vendas de um boca a boca que já acontece. Então, se você já tem um boca a boca, mas nunca estimulou isso, você é o perfil de cliente que a gente atende. O NPS lá, Bruno, ele tem um viés que as pessoas não veem, tá? As pessoas não percebem, e eu acho que é lá que está o ouro. No NPS, quem responde 9 e 10, eles são considerados os clientes promotores. E aí na estratégia, a gente diz assim, o cara é teu promotor, ele acabou de dizer isso, vai lá pedir uma indicação para ele. O cliente que é 7, 8, ele é considerado o cliente neutro. Esse cliente neutro, ele está a um passo muito pequeno de te trocar pelo teu concorrente. E geralmente ele tem algum problema muito pequeno com a tua operação, fácil de resolver. Fácil. Então priorize esses caras, porque levar o cara de neutro para promotor é muito fácil, geralmente, tá? E criar mais clientes promotores é uma das formas mais rápidas da gente receber mais indicações. O pulo do gato, o ouro, na minha opinião, está nos clientes detratores. Clientes que respondem 0 a 6, eles são os clientes insatisfeitos com a tua empresa e com o teu negócio. E, pessoal, como CEO, como empresário, como responsável por um negócio, os clientes detratores deveriam ser os clientes do teu principal interesse. Clientes insatisfeitos, eles sabem tudo o que o teu negócio precisa fazer para melhorar. Clientes insatisfeitos, eles te dão uma consultoria gratuita de luxo sobre todos os elementos que o teu negócio precisa melhorar. Então, quando você contrata um consultor, ele vai te dizer, cara, vamos fazer aqui, 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 que as coisas vão melhorar. O teu cliente é o teu consultor, quando ele te diz o que ele está insatisfeito, sabe? Então, se a empresa tem esse tipo de problema hoje, primeiro de tudo, não tenta esconder, né? Tem empresa que às vezes me diz assim, mas Rodrigo, se a gente fizer o NPS agora vai dar tão mal, vai dar tão ruim. Mas faz, porra. É justamente para isso que existe a primeiro métrica, tem que saber, faz, claro. Descobre. Então, mas Rodrigo, saber. deixa eu perguntar uma coisa. E aí, só para fechar. Só um último ponto, Paulo, rapidamente. O que se faz? Levanta todas as questões dos clientes insatisfeitos, transforma isso em assuntos, tópicos, em post-it. Já vi CEO fazer isso. Sim. Distribui dentro da empresa. Cada responsável por cada um dos problemas e vão para cima. Né? Resolver, de fato, os problemas que a empresa tem. Diga lá. Sim. Então, agora, eu achei muito interessante a colocação e até, enfim, como empresário, né, como dono de empresa, essa atenção muito grande à reclamação e à insatisfação, qualquer expressão desse tipo, ela precisa ser olhada com muito carinho,
Porque exatamente ela te entrega muito valor, contanto que você dê atenção. Ao mesmo tempo, é muito importante prestar atenção para entender as tendências e problemas e trabalhar nisso, mas existe uma questão que às vezes as pessoas se esquecem, que é uma questão de proporção. Quando a gente fala de um grande número, né? Em qualquer coisa que tem um número, é muito importante relativizar a proporção. Perfeito. Se eu tenho um insatisfeito contra 90 satisfeitos, primeiro, eu preciso ouvir aquele insatisfeito, porque ele vai me dar uma informação que eu não tenho, provavelmente. Ok, é uma possibilidade. Por outro lado, se eu tenho 89 satisfeitos e um insatisfeito, se eu começar a mexer os meus botões e tweak o meu negócio imediatamente por causa de um insatisfeito, eu posso insatisfazer 89. Tá? É perigosíssimo isso, porque eu preciso olhar e relativizar sempre com o peso do que está sendo aprovação. Sim. Porque tem um fenômeno, e aí eu chego na pergunta para você. Tem um fenômeno que eu já observei muitas vezes, e a nossa empresa atende pessoas com treinamento e com cursos, então você tem uma certa intensidade de relacionamento com o nosso consumidor. E existem algumas pessoas que chegam no lugar com a expectativa errada. E aí ela não presta atenção no que é que você está oferecendo, ela quer uma outra coisa, e aí ela briga com você, reclama com você, porque você não atendeu a expectativa dela, quando desde o seu primeiro anúncio era claríssimo que aquilo não era o que você fazia. Então, aí, como é que trabalha com isso? Porque é dificílimo. Isso eu concordo plenamente, Paulo. A questão do percentual, né, relativizar em relação ao volume total de clientes satisfeitos é extremamente estratégico e importante. Não faz nenhum sentido a gente mudar uma operação inteira por um insatisfeito em 90 ou em 100. Concordo plenamente. Qual foi o problema aí, tá? Não foi um problema de entrega, foi um problema de venda, né? Você vendeu para a pessoa errada. Né? Então, qual é a questão? Vamos ver, sim, o que essa pessoa está falando, mas vamos ver melhor quem é essa pessoa, né? Muitas vezes, Paulo, isso pode trazer para o teu processo de vendas uma melhoria que eu chamo de um red flag, né? Um red flag, uma bandeira vermelha. Então, como é que eu faço isso aqui na nossa empresa, tá? O meu time de vendas, ele tem lá uma lista de uns 6 ou 7 red flags, e esse tipo de cliente está proibido de vender. Porque esse cliente, eu não consigo gerar valor. Alguns red flags da minha estratégia, abrindo para vocês. O cara que tem 0 clientes, já falei. Inclusive, eu falei aqui, né, nesse podcast que, de certa forma, que eu estou me vendendo. Então, de certa forma, eu já coloco aqui meus red flags. Isso é um processo comum na venda. Sim. O cara que tem 0 clientes, o cara que é o desesperado, ele tentou de tudo. E a última esperança dele é a indicação para virar a empresa dele. Se eu pego isso no processo de vendas, esse cara é um red flag, ele não tem um bom produto ou serviço, ou no mínimo ele não é um bom gestor, não vai conseguir executar as coisas. Um outro red flag nosso. Quando a empresa não tem o contato dos seus clientes anotado. Não tem via de contato. Que é meio louco, mas às vezes existe, né? Principalmente... Nossa, no varejo tá cheio, né? Varejo, perfeito. O varejo tá cheio. É o que tem no varejo, vamos dizer, a maioria, né? Não vamos generalizar, mas enfim, muita gente lá não tem. Mas então, cara... Eu acho que você precisa, de repente, fazer isso. Que seja, mas eu não tenho equipe de vendas, Rodrigo, eu vendo automático na internet. Beleza, então escreve lá na página de vendas. Escreve lá no teu anúncio. Para quem não é uma forma também de segmentar. Você sabe que, nesse caso que eu estou comentando com você, que foi um caso muito
E aí eu vou compartilhar uma coisa muito interessante com você, Nó. A gente tem um nível de satisfação, né, para a nossa felicidade, a gente tem um nível de satisfação com os nossos produtos, com os cursos que a gente entrega, que é um nível muito alto. Muito alto. Então, a gente se dedica a olhar no detalhe cada reclamação que existe, porque, graças a Deus, existem raríssimas. Então, a gente mergulha nelas com uma fome enorme. E o que a gente fez nesse caso foi exatamente o que você estava comentando. A gente pegou algumas informações que nos foram dadas ali, a gente pode fazer com muita profundidade, porque quase não tem reclamação, então a gente liga, manda e-mail, conversa, pergunta, porque aquele lá eu preciso entender. O que estava errado? Isso nunca tem. Aí eu trago isso e analiso, e aí boto nesta sombra que eu falei. Espera aí. Quantos satisfeitos para esta reclamação? E aí analiso muito cada caso, e aí você chega no ponto e fala assim, a minha venda em cursos abertos, ela acontece muitas vezes online, de maneira automática, a pessoa vê a página, fala, legal, é isso, e compra. E eu não tive contato, eu só tenho contato quando ela está lá fazendo o curso. E justamente isso, a gente fez algumas mudancinhas na página de entrada, exatamente com esse ponto que você falou. Red flags, eu não pus isso no site, eu já não pus isso no site, mas a gente deixou mais claro do que já estava certas informações que, olha, não faz isso, ó, tá? Não faz isso, não resolve isso, não. Eu tenho mais duas ideias, tá? Eu tenho mais duas ideias. A primeira delas, eu gosto muito daquele conceito de demitir clientes. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Não só já ouvi falar, como já fiz, não tem jeito. Pessoal, demitir clientes é a melhor coisa. Muitas vezes, vamos lá, tá? Me entendam isso aqui, ouvintes. Muitas vezes, demitir uma pessoa é a melhor coisa que você pode fazer para aquela pessoa. Eu já vi isso. Eu fui demitido uma vez na minha vida, fui demitido. E depois que eu fui demitido, eu decolei na minha vida de uma forma que eu cheguei onde eu estou por causa daquilo. E muitas vezes a pessoa ela tem medo, ela tem receio, né? As pessoas têm medo de se movimentar, de agir, principalmente quando ganham bem já, etc. E demitir os seus clientes pode ter o mesmo efeito, né? Então, eu gosto muito desse conceito, sabe? Porra, o cara tá insatisfeito, tu não consegue atender ele. É um negócio que tá ali naquele... aquela discussão, não melhora. Não vai. O que ele busca não é o que você faz. Se você puder, obviamente, analisando o econômico de cada empresa, se você puder, cara, eu adoro fazer isso. Querido, toma aqui o teu dinheiro, me desculpa, realmente está aqui, não vou te cobrar nada, a gente não pode te atender, o que eu já te entreguei já é teu, um beijo, um abraço. Se quiser, procura esse cara, procura esse outro cara, assim como quando você demite um funcionário, você pode ajudar ele a se recolocar, né? É simpático fazer isso. E pode ajudar o teu cliente também a achar um novo fornecedor. Então, acho que essa é uma dica que eu poderia dar. Segunda dica, você pode sim, desde o momento da venda até o primeiro dia do curso, você pode fazer aí uma pesquisa com esse cara. Eu faço isso em todos os nossos cursos. Momento da venda, eu até coloco ali como critério para liberar o conteúdo, porque senão funciona menos. Mas eu faço uma pesquisa de perfil. Então a pessoa comprou, oi, me diga quem você é, nome, e-mail, telefone, idade, não sei o que, não faz isso, aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu pergunto tudo que eu quero perguntar, porque ali eu já consigo ter um sinal amarelo, se eu precisar agir, eu já chego, já ligo para aquela pessoa e já digo, você entendeu que o meu produto é isso, você entendeu que o meu produto não é isso, naquele momento eu posso evitar uma dor de cabeça futura e posso aí já, enfim, fazer um reembolso ou melhorar ali o nível de cliente que a gente coloca para dentro. Isso é uma ideia legal também que pode ser feita. Sim, verdade. Legal.
E não, você acha que empresas com propósitos fortes, né, empresas que de repente ajudam alguma causa, isso pode ser um bom fator de indicação também? Ah, eu estou indicando porque eu sei que comprando deles eu estou ajudando alguma coisa e tal. Já atendeu Ô, ONG? Bruno, a gente já Boa atendeu pergunta. ONG. Já. A gente já atendeu mais de... Cara, a gente deve estar chegando em 40 segmentos diferentes já. Legal. Na consultoria. No curso eu perdi as contas já. Porque, de fato, a estratégia funciona para todo mundo que tem clientes humanos. ONGs a gente tem um case bem interessante de um desses doações online, sabe? Então, a pessoa doava e aí, logo depois da doação, ela era convidada a continuar fazendo bem, né? Chamar outras pessoas para doarem também e tudo mais. E a gente também tinha uma estratégia para aquelas pessoas que abandonavam o carrinho da doação. Pô, talvez não seja o seu momento, talvez você não consiga doar agora, talvez financeiramente você não possa. Tudo bem, mas se você ainda se identificou com a causa e quiser continuar nos ajudando, compartilhe aqui, indique seus amigos e que vai nos ajudar, etc. Pô, muito legal isso, hein? Muito legal isso. De verdade. Foi bem maneiro. Agora, Bruno, eu acho que sim, tá? Para mim, esse é o futuro dos negócios, né? Esse é o futuro das vendas, eu até diria assim. A gente está entrando, pessoal, num cenário, tá? Onde a competição é extrema, onde para abrir uma empresa nunca foi tão fácil começar um negócio. É difícil manter e crescer um negócio atualmente, devido à extrema competição. Mas começar um negócio é muito fácil. O custo dos anúncios online só sobe ao longo do tempo. A pandemia empurrou muitos negócios para dentro da internet, então vai ter muita gente despreparada vendendo na internet nos próximos anos ainda. A entrega orgânica das redes sociais, ela está cada vez mais baixa, porque, de novo, cada vez mais gente aderindo às plataformas, elas precisam escolher o que mostrar para as pessoas. Então, a gente hoje vive na guerra da atenção, né? Chamar atenção é a chave de qualquer estratégia. E eu acho que sim, Bruno, as pessoas, na hora de avaliar para quem elas dão o seu dinheiro, que o cliente ele tem esse poder de voto, né? Para quem eu dou o meu dinheiro, é como se eu estivesse votando. Quem eu elejo que continue nesse mercado? Quem eu elejo que cresça? Quem eu elejo que continue me atendendo e atendendo mais pessoas? Né? Para ele que eu dou meu dinheiro. Então, eu acho que empresas com propósito, elas têm um elemento adicional para ajudar na chamada de atenção do mercado como um todo. E mais, Bruno, elas dão aos seus clientes um argumento de vendas para esses clientes venderem para seus amigos e familiares. Pô, Paulo, preciso te apresentar o Bruno, cara. Um cara muito legal. O serviço dele é maravilhoso, é super competente. Inclusive, ele faz não sei o que, ele ajuda não sei quem, ele doa não sei das quantas. Você dá um argumento a mais de venda para o teu cliente falar de ti. Então, certamente, isso é o futuro do negócio. E só mais um ponto. Isso não só para empresas com seus clientes no marketing, tá? Isso também dentro de casa. Eu não acredito em empresas onde os funcionários entram e ficam doentes. O cara é torcido ao quadrado para trabalhar e dá até o último pingo de suor ali. Eu não acredito em empresas que tiram a qualidade de vida das pessoas. Eu acredito em empresas que adicionam qualidade de vida para as pessoas, seja cliente, seja funcionário, ou seja, permitindo aquele cara ter uma vida também, junto do trabalho que ele faz,
E também fornecedores. Perfeito. Como assim, Rodrigo, fornecedores? Pô, aquela empresa que espreme o fornecedor até o último centavo... Está matando aquela empresa, Tá inclusive. matando. Exatamente, está matando. E aí, Tá tirando qualidade de vida. Algumas pessoas não enxergam, inclusive, que quando age assim, está matando o próprio ecossistema de negócio no qual você está inserido. Isso é maluquice. Maluquice. As pessoas falam, Rodrigo, uma visão romântica, e não sei o que, é romântica porra nenhuma. Isso é a realidade. Cara, teu funcionário aí, Exato. ele entrou... É extremamente pragmático isso. É matemático, inclusive. Claro. Né? É isso. Claro. Então, acho que isso precisa entrar na agenda do empresário, sabe? Inclusive porque não são relações eventuais de um contato. Não é isso. É um ecossistema, justamente. Primeiro, quem trabalha com você na mesma organização é essencial, é tão essencial para a sua vida quanto a sua família, quase. E, por outro lado, as empresas que orbitam o mesmo ecossistema, enfim, que vocês trocam, né, fornecedores e clientes, cara, assim, é ali que você vive. Então, assim, você vai fazer o quê? Tacar fogo na casa e ficar vivendo dentro? Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido. E você sabe, hein, melhor do que eu, né, Paulo e Bruno, isso constrói reputação, né, cara? Claro. E reputação, pô, é um ativo necessário, né, de ser gerenciado no mundo atual. Então, não tem como, na época da internet, a gente não estar olhando para isso. Na verdade, tem uma coisa muito interessante sobre reputação, né, que a gente pode olhar para a reputação. Reputação é a barreira de entrada mais alta e inacessível que existe. Porque todas as outras, talvez você possa comprar. Reputação, sinto muito bem, não tem como comprar. Não está à venda. É a barreira de entrada mais alta e inacessível que existe. Ou você fez, ou você não terá. Simples assim. Gostei disso. Eu concordo muito. E assim, eu conheço isso muito bem por causa da minha atuação como terapeuta, né? É um negócio, o negócio da psicanálise, o negócio da psicoterapia, ele só existe por indicação, basicamente, e a barreira de entrada é nenhuma. Se você tem a preparação necessária, a certificação, você pode fazer. Mas a questão a barreira de entrada é altíssima, porque a reputação demora muito para ser conquistada. Essa que é a grande barreira de entrada deste negócio, especificamente, claro. Ela pode ser construída ativamente, né? A gente pode trabalhar nela, mas realmente ela não é comprada de hoje para amanhã. Ela é construída, exatamente. Porque você pode ter um aspecto, digamos, promocionalmente ativo, mas você tem que ter lastro de realização, porque senão não fica em pé. Esse é o fato. Eu estou pensando aqui numa outra situação, que eu tenho vários amigos que já trabalharam em determinadas empresas, tiveram experiências horríveis, e aí toda vez que eu penso nessas empresas, eu lembro desses relatos, né? Algumas, inclusive, eu deixei de consumir. Então, quer dizer, não adianta ser um consumidor super satisfeito e um funcionário que fala mal também, né? Porque isso causa uma dissonância. Até fica um pouco clichê, mas no fundo tudo são pessoas, né? Então ele só está em papéis diferentes em momentos diferentes. É o papel do fornecedor, do cliente, do funcionário. E o curioso da história é que quando eu escuto um cliente falar da empresa, é claro, tem um poder porque ele foi satisfeito em algum sentido, né? Tudo bem. Mas quando eu encontro uma pessoa que conhece a empresa por dentro, eu presto muita atenção, porque, né, não é um ponto de contato, é um contato diário de trabalhar lá o tempo todo. Não dá para... É muito importante. Pois é. Bacana.
Não, eu sei que você curte muito montanhismo, né? Você não vou dizer escalou, né? Mas, enfim, você já fez trilhas em algumas das principais montanhas do mundo e tal. E eu sei que você aprendeu bastante sobre negócios, né? Dá para tirar vários insights aí sobre negócios a partir do montanhismo. O que você aprendeu escalando não, né? Mas fazendo trilhas? Legal. Pô, Bruno, eu acho que o esporte, né, ele fornece muitas boas metáforas e analogias para o mundo dos negócios. Alguns esportes, inclusive, mais do que os outros. O montanhismo, ele é um dos esportes assim onde a gente mais aprende lições de vida para o mundo dos negócios. Eu posso fazer isso porque eu me considero aí um atleta mediano em muita coisa. Eu faço muita coisa diferente de esporte. Eu faço crossfit, eu faço trilha, eu faço montanhismo, eu faço automobilismo, eu faço escalada indoor. E a montanha realmente ela é um esporte de muito aprendizado. Em 2018, eu fui até o acampamento base do Everest, lá no Nepal. Foi uma expedição de 13 dias de caminhada, onde você caminha aproximadamente 12, 11 horas por dia, no gelo, no frio, na altitude, né, com restrição de alimento, porque você precisa carregar e cada 1 quilo a mais você precisa gerenciar. E em 2020, logo antes da pandemia, eu fui até o cume do Kilimanjaro, que é a montanha mais alta do continente africano, fica na Tanzânia. E quando você prepara uma expedição, né, que, porra, envolve risco de vida, né? De repente, falta um equipamento, ou eu me envolvo num acidente, ou eu me hidrato mal, pode acontecer algum grave acidente. Então, ela é uma metáfora muito boa para o mundo dos negócios, porque envolve gestão de risco, envolve gestão de recursos, envolve planejamento e execução, envolve aquela flexibilidade que a gente tem que ter para mudar os planos no meio do caminho, porque na realidade ela é diferente do papel, e isso acontece em qualquer empresa e acontece em qualquer expedição. Mapa não é território, né, não? Mapa não é território, cara. Exatamente. E, né, o primeiro passo que você dá na montanha já tem coisa que acontece diferente do que você planejou. Então, eu gosto muito, sim, Bruno. Eu acho que ele trabalho em equipe. Ninguém escala uma montanha sozinho. É inviável, é impossível. Você sempre tem uma equipe que envolve carregador, que envolve cozinheiro, que envolve guia, que envolve socorrista, né? Então, tudo isso tá dentro desse universo. E eu sou, cara, um apaixonado pelo tema, porque também o montanhismo sempre envolve uma grande conquista, isso traz uma realização muito boa, pessoal, e também sempre envolve uma viagenzinha, né? Então a gente sempre dá uma passeada, vai aqui, vai acolá, sempre está num canto diferente do planeta Terra, conhecendo uma cultura e se envolvendo muito profundamente com ela. Não, eu espero... Não, me diz uma coisa, quando... Eu sei que, pô, né, escalar, não sei se é a palavra certa, mas enfim, subir o Kilimanjaro, ou chegar na base do Everest, é uma coisa que demanda muito esforço, né, muita preparação, inclusive uma preparação que eu não tenho, nunca teria fôlego para fazer isso. Te admiro muito por isso. Mas quando você chega lá, né, quando você chega no topo, ou chega na base e tal, o que passa pela sua cabeça? Essa história é muito interessante, essa história é muito boa. Quando eu cheguei no cume do Kilimanjaro, foram 7 dias, né, de expedição no Kilimanjaro, e o cume de uma montanha é um dos lugares mais inóspitos do planeta Terra. Cara, é vento, é frio, é gelo cortando a tua cara, é cansaço, é realmente um lugar que tu não quer ficar muito tempo.
A gente geralmente, tá, fica de 10 a 15 minutos no cume de uma montanha. Então chega lá, fotinho e vai embora. As pessoas não entendem. Que não foi feito para ficar lá, né? O lugar não foi feito para ficar lá. Não, se fosse Não bom tem- ficar lá, teria cidades lá, né? Teria uma habitação. Foi feito para ficar lá. Eu posso contar para vocês, tá? Não tem nada lá. Tem uma placa lá só, na verdade, que é a placa para tu tirar foto. E aí, quando eu voltei do Kilimanjaro, a minha namorada da época, ela me perguntou, né? Pô, cara, qual que foi a sensação de chegar no cume do Kilimanjaro? Que legal! Ela viu as fotos, os vídeos, né? Eu falei, olha, a sensação é de que ali é só o meio do caminho. A sensação é, eu preciso voltar tudo. Eu acabei de chegar na metade. E aí, quando eu falei isso para ela, ela me olhou assim, tipo, bugou a cabeça. O cume de uma montanha é só a metade do caminho. Tanto que a maior parte dos acidentes acontecem na descida. Quando você está distraído, cansado, acabou os teus recursos, quebrou um equipamento, você está ali no talo, na descida é o momento crítico. E eu faço a analogia com as empresas, né? Como que isso se encaixa no mundo dos negócios? O cume é o que todo mundo vê, é o que todo mundo quer. O cume é como se fosse a venda. A descida é o que menos pessoas dão atenção, que é como se fosse o pós-venda, é como se fosse a entrega. Então, se você morre, por exemplo, na descida de uma montanha, você não consegue fazer a próxima. Se você falha na entrega, se você é uma empresa que entrega mal o teu produto ou o teu serviço, você muito brevemente não vai continuar fazendo novas vendas. Então, não é o foco só no cume. O cume é legal, ele tangibiliza, ele metrifica, sucesso, lindo, maravilhoso. Mas e a descida e o pós-venda? Isso garante que você vai continuar no mundo dos negócios. Então, acho que essa é uma analogia perfeita aí de montanha e mundo dos negócios. Não, eu adorei essa analogia, o que você está contando, e agora eu estou numa torcida aqui. Eu estou numa torcida para que você escreva um livro sobre montanhismo ou faça um documentário. Porque eu não subo montanha nenhuma absolutamente, mas eu sou fanático por livros e documentários de montanhismo. Eu sou fascinado por isso. Assisto tudo, leio tudo. Paulo, o livro está no forno, tá? Eu estou escrevendo. Ele vai ser um livro, na verdade, sobre negócios, vendas, e eu vou falar sobre montanha lá dentro. E o documentário, ele já saiu. O documentário, ele já existe. Diga lá. www.rodrigonol.com.br/documentário. Então, lá você encontra o meu documentário do Kilimanjaro, onde eu conto todos os meus 7 maiores aprendizados de escalar uma montanha, uma das maiores montanhas do planeta Terra. Chama A Montanha e o Mercado. Que bom. Bem legal, que ótimo. Para quem está nos assistindo, eu vou colocar aqui o link aqui embaixo para vocês. Show de bola. Repete, rodrigonol.com.br/documentário. Muito bom. Relatei tudo lá, contei a minha história. Agora, vou dizer, tá? É um perrengue, bicho. Meu Deus. Se me perguntar, pô, tu quer ir de novo? Putz, eu tô tranquilo, viu? Tô tranquilo. Não, outras, eu vou para lá de novo. A minha mulher me perguntou, mulher perguntou assim, uma vez para mim, cara, você lê tudo quanto é livro sobre montanhismo? John Krakauer, já li todas as coisas dele. Você assiste todo esse bando de documentário. Qual é? Eu falei, eu nunca vou fazer isso, mas eu quero saber como é que é. Entendeu? Não quero, não vou. Mas eu acho, te dizer, tá? Acho incrível. Mas vou te dizer, preparando direitinho dá, cara. Tem montanhas que são mais acessíveis. É sério, eu não comecei nessas grandes, né? Eu comecei, ideia.
Eu comecei no Brasil, aí montanhazinha aqui, aí fui ali pro Peru, tem umas bem interessantes ali nos Andes. Aí depois que eu fui pro Himalaia. O Himalaia Com lá certeza. é Então série A eu das montanhas. vou ter que contar uma história ao vivo aqui. Uns 2 anos atrás eu fui para o Equador e inventei de fazer uma trilha que era descer lá uma cratera de um vulcão, que é um lugar lindo e tal. E, na verdade, é uma cratera com água, né? Então é tipo como se fosse um lago na boca do vulcão. E não era uma cratera especialmente grande, acho que era 1 quilômetro, mais ou menos, só que é 1 quilômetro numa descida muito íngreme, né? Porque você fica fazendo zigue-zague e tal, porque senão você cai rolando. E o Equador tem, sei lá, quantos mil metros de altitude, né? Então não tem oxigênio. E para descer foi relativamente tranquilo, né? Fui descendo e tal, com grupo e tal. E na hora de subir, gente, vocês não fazem ideia. Quer dizer, o Rodrigo deve fazer. Cada passo é como se você. É como se você escalasse um negócio. E aí, assim, eu andei 10 minutos, olhei para baixo e tinha, sei lá, eram poucos metros, assim, eu já estava assim, E aí tem uns caras locais ali que tem uns burros e tal, você pode pagar $10 e ele te sobe no burro. Eu falei assim, bom, não vai ter jeito. Paguei $10 e subi. E detalhe, eu saí quando eu cheguei lá embaixo, né? O combinado era ficar uma meia hora ali, tirando fotos e tal, e subir. E eu saí uns 25 minutos antes da galera, porque eu olhei ali e tal, achei interessante, mas eu falei, eu não vou subir no mesmo ritmo do grupo, né? Então eu saí uns 25 minutos antes. Fui lá montado no burro, o burro também já estava super cansado, burro, mula, sei lá, estava super cansado, mas eventualmente cheguei no final. Agora, o que foi mais humilhante é que tinha um cara desses, tipo o Rodrigo Noll, que é todo preparado e tal, né? Era um italiano mais velho, um cara provavelmente ali nos 50 anos. Inclusive, ele tinha uma camiseta do Superman e tal. Nunca vi. E olha só, esse cara saindo 25 minutos depois de mim, chegou antes de mim, mesmo eu estando no burro. Isso foi muito humilhante. Peraí, tem uma lição de negócios, várias, né? Mas tem uma lição de negócios que é absolutamente maravilhosa na história do Bruno, que é o seguinte: eu que conheço o Bruno bem. Você sabe qual é o grande segredo do negócio da venda desse pacote turístico da cratera? O título diz assim, descer a cratera, mas ninguém fala que vai subir de volta. Ele te vende a descida, porque a subida de volta ele não venderia nunca. Ele achou que ia ter, sei lá, um teleférico, nem pensou nisso, né? Pô, onde você foca, né? Não, vamos descer a cratera, maior festa. Cara, é isso aí, ó. Sempre que sobe tem que descer, sempre que desce tem que subir. Então, cara, é importante pensar exatamente. Nisso. Muito bom. boa essa história, Bruno. Cara, realmente, ambiente de montanha é transformador. Assim, lá no Kilimanjaro, a gente chega em quase 6 mil metros. Cara, 6 mil metros é alto. Alto. Falta oxigênio, gelo puro, tudo frio, gelado, congelado. Então, o passo cada passo uma respirada, uma inspira e expira, né? Então, eu dou um passo, outro passo. Esse é o ritmo de escalada de uma montanha. E eu estou falando isso porque um dos outros aprendizados legais lá do Kilimanjaro foi que lá no idioma deles, a Tanzânia, o idioma deles é o Swahili. E o Swahili tem duas expressões muito famosas. A primeira expressão famosa é o Hakuna Matata, que a gente conhece, que é do Rei Leão, né? Sim. E Hakuna Matata é uma expressão em Swahili, inclusive o Rei Leão foi inspirado lá nas planícies tanzanianas. O cenário e tudo mais foi lá a inspiração.
Quer dizer, sem problemas, está tudo certo, vamos embora. Né? Isso é o que significa Hakuna Matata, como no filme. E a segunda expressão mais utilizada lá no país é o pole-pole. Pole-pole é siga em frente, como se fosse um devagar e sempre. Vai? É uma expressão assim, cara, continue andando na sua velocidade, não tem uma tradução direta para português. E os guias, eles falavam muito isso para a gente, quando a gente tinha lá uma vontade de sair correndo na frente, tentando subir mais rápido do que todo mundo. Então, o pole-pole é um dos outros grandes aprendizados da montanha, porque, cara, se tu tenta disparar na frente antes que todo mundo, como eu vi várias vezes acontecendo lá na montanha, pessoas nos passando, tem a história de um alemão, né, que eu falo um pouco de alemão, então eu ouvi eles falando alemão, o alemão nos passando na madrugada, assim, ó, voando para cima da montanha. Aí eu cheguei lá, antes do cume, estava o alemão estatelado no chão, não vi o alemão no cume e não vi o alemão na descida, ou seja, provavelmente ele não chegou no cume. Cara, a grande verdade é que no mundo dos negócios, direção é mais importante que velocidade. Então, na montanha, a direção é mais importante que velocidade. Vamos seguir numa visão, num caminho. Eu estou há 5 anos trabalhando com marketing de indicação. Tem frases que eu falo exatamente a mesma frase há 5 anos. Mas por que isso acontece? Porque tem pessoas que ainda precisam conhecer aquilo e que ainda não conhecem, né? Então eu vejo que muita gente também perde negócios, ou quebra, ou não chega onde quer chegar, porque fica tentando ir na velocidade, mudando direção com muita frequência e desistindo antes do momento. E na montanha, isso também é uma verdade. Bonito e muito verdadeiro, muito verdadeiro. É engraçado que muita gente me pergunta assim, Bruno, como é que faz para dar aula, né, para ser consultor, para dar palestra e tal? E eu falo, olha, é uma trajetória que começou há 12 anos, então, para chegar onde eu estou agora, talvez você dê muita sorte, né, mas o normal é durar muito tempo. Agora eu vou absorver a sua frase aí, pole-pole. Muito legal. É muito Pole-pole, legal. A maioria das pessoas desistem quando eu dou essa resposta, hein? E virou um dos valores aqui da empresa, né? Quando eu fundei a empresa, uma das primeiras coisas que eu me preocupei foi em estabelecer os valores. E geralmente uma empresa que está começando, na época, né, os valores de um negócio, eles são os valores do seu fundador, né? E como eu sou muito influenciado pelas montanhas, acaba que os grandes aprendizados das montanhas, eles foram aprendizados que eu trouxe aqui para dentro da empresa. Qualidade de vida, como eu falei, é um dos grandes valores aqui da nossa empresa também. Pole-pole é um dos grandes valores. A gente prioriza a direção em relação à velocidade. Muito, muito legal. Nol, a gente está chegando aqui em 1h30 de conversa, então eu vou deixar um espaço aqui para você se vender, né? Ou, sei lá, se você quiser dar alguma dica cultural, alguma mensagem inspiradora para o nosso público, esse é o seu momento aqui de despedida. Legal, cara. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Eu admiro demais o trabalho de vocês dois. Eu já fui aluno de vocês, fui cliente agora do Bruno, a gente se conhece há muitos anos. E vocês me ajudaram muito na minha trajetória e na minha carreira. Obrigado por isso. Quem ouviu isso aqui e acha que o seu negócio pode se beneficiar da estratégia das indicações, quem se interessou pela estratégia que pode te fazer vender mais, sem precisar gastar mais em anúncios, sem precisar dar desconto, sem contratar novos funcionários ou influenciadores pagando uma fortuna, estude mais sobre marketing e vendas por indicação. Essa é uma estratégia que, em mercados mais avançados, que a gente sempre olha, né, Estados Unidos está 4, 5 anos na nossa frente, basicamente não existem mais empresas que crescem sem isso. E eu acho que essa é uma estratégia extremamente inteligente e lucrativa, independente do seu tamanho. Seja você
um profissional liberal, um autônomo, seja você um empresário que fatura 5, 10, 20, 100 milhões por ano. Acho que essa é uma estratégia que precisa estar na pauta de vocês. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, o principal canal onde eu posto conteúdo diário e gratuito sobre isso é o meu Instagram. Meu Instagram é @RodrigoNoll, N de navio, O-L-L. E lá nos stories e também ali nos destaques salvos é onde eu ensino essa estratégia. Aqui na nossa empresa, a gente tem 2 formas de ajudar nossos clientes. A gente tem um curso, que é para empresas que faturam menos de R$1 milhão por ano, e a gente tem uma consultoria, que é para empresas que faturam mais de R$1 milhão por ano, e aí a gente constrói os programas de indicação. Então é isso, dê uma olhada com atenção na estratégia da indicação, porque eu acho que isso é uma grande nova fronteira que os negócios aí mais adiantados, os empresários mais espertos já estão olhando, e daqui para frente, com certeza, muita gente vai adaptar isso aí para o seu negócio. Obrigado aí pelo convite, Paulo e Bruno. Tamo junto. Sensacional, muito obrigado. Obrigado pela sua participação, foi uma conversa muito bacana. Obrigado mesmo. Muito bom, e já está convidado quando lançar o livro para divulgar o livro aqui. Com certeza. Sim, vamos lá. É para esse ano ainda, tá? 2002, provavelmente em julho ou agosto vai. Se você estiver ouvindo esse podcast, o livro já vai estar lançado. Tá ótimo. E aí você volta então para contar para a gente sobre o livro também. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.